Será mesmo que a ascensão e a queda das grandes civilizações seguem algum tipo de padrão? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar num modelo bem provocador de uma figura conhecida como o Professor Jin, que diz que sim, existe um padrão. A ideia aqui não é prever o futuro com uma bola de cristal, mas sim usar uma lente, uma ferramenta para a gente entender as forças que estão moldando as sociedades, inclusive a nossa, agora mesmo. Olha só o nosso caminho. Primeiro, a gente vai entender a base do modelo e as suas três fases, desde a ascensão até o colapso. Depois, vamos ver como isso se aplica ao nosso mundo, com 5 previsões bem diretas. E para fechar, vamos discutir o que tudo isso revela de verdade sobre a natureza do poder. Então vamos lá. Como é que a gente encontra algum padrão no meio do caos que é a história? A proposta do modelo que a gente vai ver é que, por baixo daquela confusão de eventos do dia a dia, existe um ciclo. E ele seria até bem previsível. Essa é a grande pergunta, né? E a resposta que esse modelo dá é um sim, mas com um porém. Não dá para prever o evento específico, o dia, a hora, mas, segundo a teoria, dá para identificar em qual fase uma sociedade está. E, a partir daí, entender qual é a sua trajetória mais provável. Basicamente, o modelo desenha um ciclo de vida bem claro. Primeiro tem a fase de ascensão, que é cheia de inovação, de otimismo. Depois vem um longo, longo período de declínio, onde a burocracia começa a travar tudo. E, por fim, o colapso, que seria surpreendentemente rápido quando a estrutura toda desmorona. Bora ver o que define cada uma dessas etapas? Certo. Mas o que, na prática, diferencia uma sociedade que está subindo de uma que está caindo? A resposta, segundo o modelo, está nas suas características mais básicas. Olha, essa tabela resume tudo de forma bem direta. Uma sociedade começa aberta e meritocrática, onde as ideias e o talento valem mais. Com o tempo, ela se torna burocrática e estagnada. E no fim, ela vira autoritária, onde o que manda é a força e a luta pela sobrevivência. É essa passagem de uma fase para outra que, no fim das contas, selaria o destino de uma civilização. Na fase de ascensão, a palavra-chave é aberta. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe mobilidade social, que o talento é valorizado e, o mais importante, a cultura vê a crítica como uma ferramenta para melhorar, não como uma ofensa. E o ponto aqui, que é super interessante, não é sobre o sistema político. Por exemplo, nos anos 50, tanto os Estados Unidos capitalistas quanto a China comunista se encaixariam nessa fase aberta, porque as duas, à sua maneira, incentivavam o debate interno para acelerar o progresso. E aí, segundo o modelo, o declínio é quase que inevitável. A sociedade vira um grande cartório, fica burocrática. O foco muda completamente. A elite que comanda passa a se preocupar menos em criar o futuro e mais em garantir o próprio cargo. E o resultado? Uma avalanche de regras, de papelada, que acaba sufocando qualquer progresso e só serve para manter tudo como está. É aqui que a coisa começa a virar de verdade. O jeito como o poder funciona muda da água para o vinho. Aquela cola que mantinha todo mundo junto, ela se transforma completamente. E essa analogia do restaurante é perfeita para ilustrar isso. Pensa só, na ascensão todo mundo debate e vota onde vai jantar. É o consentimento. No declínio, o líder já não convence mais, ele engana. Ele mente para levar todo mundo para o restaurante que ele quer. Já na fase do colapso, não tem mais conversa nem mentira. É só coerção. É vocês vão onde eu mandar e ponto final. O ponto central aqui é uma virada de chave de 180 graus na mentalidade da sociedade. Na ascensão, o foco é na unidade. A galera pensa, vamos trabalhar juntos para melhorar. Já na fase do colapso, a única coisa que importa é a sobrevivência de cada um. O lema vira, eu primeiro e dane-se o resto, mesmo que isso signifique passar por cima dos outros. Agora se prepara, porque a gente vai entrar numa das ideias mais, digamos, surpreendentes do modelo, o jeito como o colapso de fato acontece. Não é como a gente costuma imaginar. Essa linha do tempo aqui desafia a nossa intuição. A gente tende a pensar num declínio suave, numa descida gradual, mas o modelo diz que não é nada disso. Ele mostra uma subida rápida, depois um período bem longo, arrastado, de estagnação, e aí quando o colapso vem, ele não é gradual. É uma queda livre, vertiginosa. Pensa num penhasco, não numa rampa. Tá, mas por que essa queda é tão brusca? A resposta estaria no que o modelo chama de tempestade perfeita. Uma sociedade que já está enfraquecida pelo declínio até consegue aguentar um problema de cada vez. Uma crise econômica aqui, uma pandemia ali.
Mas o colapso mesmo aconteceria quando várias dessas crises batem na porta ao mesmo tempo, sobrecarregando um sistema que já não tem mais fôlego para reagir. E aqui está o pulo do gato. A sociedade está totalmente despreparada para essa tempestade, porque ao entrar na fase autoritária, ela simplesmente para de escutar. Na fase de ascensão, quem aponta um problema é visto como um herói, alguém que está ajudando a melhorar as coisas. Mas na fase do colapso, quem aponta as falhas é tratado como um inimigo do Estado. E aí, sem ninguém para soar o alarme, a sociedade fica cega, incapaz de se preparar para o que está por vir. Ok, com toda essa teoria na bagagem, a pergunta de $1 milhão é: e a gente? Onde o mundo ocidental se encaixa nisso tudo? Bom, o modelo não foge da raia e oferece 5 previsões bem diretas. Então, vamos lá. O modelo gera 5 previsões que estão todas amarradas. Primeiro, o fim da liberdade como a gente conhece, com os países ficando mais autoritários para manter o controle. Segundo, um colapso econômico, mas não por falta de dinheiro, e sim porque as pessoas perdem a fé no sistema e simplesmente não querem mais participar dele. Terceiro, para compensar essa falta de gente trabalhando, os governos apelam para a imigração em massa. Essa mudança demográfica, por sua vez, alimenta a quarta previsão, o aumento de conflitos civis. E, por fim, a quinta, para desviar a atenção de toda essa confusão interna, os governos se metem em guerras estrangeiras idiotas, que servem como uma distração para evitar uma revolução em casa. Para a gente fechar, é fundamental entender o que este modelo não é. Ele não é um julgamento de valor, não está dizendo o que é bom ou o que é ruim. E essa citação do próprio professor diz tudo. A moralidade não importa aqui, é sobre poder. A análise não quer julgar se as atitudes são certas ou erradas. O objetivo é descrever como quem está no poder age para se manter lá. É uma lente sobre como as coisas funcionam, não sobre como elas deveriam ser. Ou seja, a grande lição aqui talvez seja que antes de sequer sonhar em construir um mundo melhor ou mais justo, o primeiro passo é ter a coragem de entender como o mundo funciona de verdade, com base nas dinâmicas do poder, e não apenas em como a gente gostaria que ele fosse. E tudo isso deixa a gente com uma provocação final. Se um modelo como este nos dá uma ferramenta para entender a dinâmica do poder e os ciclos da história, qual é o próximo passo? O que se faz com o conhecimento desses? A resposta a essa pergunta talvez defina o caminho que a gente vai seguir daqui para frente.